Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar nossa semana, né? Os últimos dias de nossa live. Hoje é a nossa sexta, né? Nossa sexta aula, nossa sexta live, né? Nosso sexto dia de live. E na quarta-feira será nosso último dia, né? De live. A gente já encerra na quarta-feira o nosso curso. Aí, ó, sempre gosto de deixar, né, o recadinho, lembrando os que não fizeram as atividades lá no Moodle, que entrem para poder fazer a atividade, porque são 3 atividades que contam como frequência, tá? Então, eu já expliquei para vocês que são 18 horas de live, né? E mais as atividades à distância para poder completar as 25 horas de curso, tá? Então, se vocês não podem esquecer de cumprir, né, com as tarefas que estão lá no Moodle, tá? Só lembrando, essa é a nossa última semana, então, para já se organizar, certo? Hoje a gente vai começar, eu vou passar para vocês um vídeo. É um vídeo motivacional. Quem fez o curso de redação oficial, o primeiro curso que eu dei foi em janeiro, redação oficial, eu passei esse vídeo. Ele é do Daniel Godry, eu gosto, são 5 minutinhos só de vídeo, mas assim, ele apresenta uma mensagem ali muito positiva, né, a respeito da questão de nós avançarmos, né, da gente não ficar parado, da gente ir para frente, da gente avançar, da gente buscar, né, o crescimento, de não dar ouvidos às pessoas negativas, às pessoas que às vezes chegam e nos dizem coisas que nos colocam assim para baixo mesmo, né, que nos faz desistir, tá? Então eu vou apresentar para vocês esse vídeo, ele é bem curtinho. Daí a gente já inicia com a nossa aula de hoje, tá? Deixa eu só colocar aqui. Faça de conta que você é um balão. Por que existe pessoas que estão cheias e por que existem os bola murcha? É a forma de focar a vida. Se você focar os problemas, teu balão murcha. Se você focar a solução, teu balão enche. É mais ou menos assim. Lembra quando você entrou no emprego? Claro que tinha. Tinha guerra em algum lugar do mundo? Claro que tinha. Mas você não focou os problemas, você focou a solução. Funcionou mais ou menos assim, quer ver? Você deve ter ligado para tua mãe, teu esposo, teu marido, sei lá. Você deve ter ligado para tua esposa. Eu vou pegar a mãe aqui, que é mais genérico. Você deve ter dito para tua mãe assim: mãe querida, agora sim, mãe querida, eu acertei na vida. Mãe, eu arrumei o melhor emprego do mundo. Mãe, eu vou crescer. Mãe, lá é fantástico. Mãe, lá tem possibilidade de carreira. Mãe, esse é o emprego que eu sempre sonhei na minha vida. Mãe do céu, lá o patrão me conhece. Lá tem equipe extraordinária. Mãe, lá eu posso fazer sucesso. Mãe, lá eu vou crescer. E aí acontece um negócio extraordinário. Você cresce. Porque você começa a analisar suas coisas boas. Você começa a analisar o potencial que você pode desenvolver. E aí você começa a se sobressair. Mas aí acontece algo extraordinariamente fantástico. Quando você começa a se destacar, você começa a incomodar muitos bola murcha. E os bola murcha têm na proporção de 100 por 1. Para cada motivado que você encontrar, você vai encontrar 100 bola murcha. E o bola murcha, ele fica com inveja que você está crescendo. E o bola murcha não quer encher, ele quer que você esvazie. O bola murcha não quer subir, ele quer que você desça. E o que o bola murcha faz? Ele começa a te mostrar os problemas. Ele começa a dizer, vai devagar, que é isso? Você entrou no serviço ontem, quer fazer tua média? Aí você diz, não, mas veja bem, eu estou aqui, eu vou crescer. Aí o bola murcha, vai crescer nada. Eu estou 10 anos nesse negócio, nunca mudou nada. Aí você já começa a perder o gás. Aí você, não, mas veja bem, aqui pelo menos eles pagam o salário pra gente. Aí o bola murcha paga porque é pouco, seu idiota. Se fosse bastante, ele não pagava. E aí você vai murchando. Aí você começa a dizer, mas veja bem, aqui tem vale transporte, aqui tem vale refeição. Aí o bola murcha vale refeição.
Isso aí não vale pastel, porque não dá para comer nada. Aí você começa a notar as coisas ruins. Aí você começa a ver que tem que fazer muita hora extra. Aí você vê que não tem incentivo. Aí você vê que ninguém te elogia. Aí você vê que as férias não estão te dando. Enfim, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A gente pergunta, cadê aquele profissional fantástico? Cadê aquela mulher que ia mudar o mundo? Ela está lá num canto assim, mãe do céu. Isso aqui é um ninho de cobra. É, mãe, eu vou ficar aqui até eles mandar embora, pelo menos eu ganho fundo de garantia. E tem 2 coisas que Deus não quer. Deus não quer que você seja um bola murcha e nem um balão estourado. Acontece que hoje ou a gente está murchando ou a gente está estourando. E você precisa crescer, fazer sucesso sem murchar e sem estourar. E não é fácil. Por quê? Porque quanto mais você cresce, mais pressão você tem. Quando você era office boy, quando você começou, não tinha muita pressão. À medida que você vai crescendo, você vai tendo pressão. E você precisa subir, crescer, fazer sucesso sem explodir. E não é fácil, porque a pressão é violenta. Funciona mais ou menos assim, quer ver? Todo mundo começa a te cobrar mais. Você começa a ter pressão interna, pressão externa. O teu chefe, o teu líder começa a dizer assim, vamos lá, produza. Você tem que produzir mais, vamos lá, produza mais. Nós precisamos de produtividade. Aí você diz, mas eu não aguento mais, eu já dei o que eu tinha que dar. Aí o teu chefe diz, não, vamos lá, eu sei que você é bom, vamos lá, você tem que produzir, vamos lá. Aí vem o cliente, eu quero desconto, tem que dar desconto, se não tiver desconto eu não compro. Aí vem o diretor, que desconto que é nada, pai, você só pensa em desconto, vai trabalhar no concorrente. Nós temos produto bom, nós temos marca boa, pai, vamos lá, você tem que vender com preço mais caro, vamos lá, você tem que vender serviço, vamos lá, produza. Aí vem o teu colega de serviço, nós temos que pedir aumento, vamos pedir aumento, nós precisamos de aumento. Aí vem a direção, nós precisamos cortar pessoas, nós precisamos demitir. Aí vem teu filho, pai, você não para mais em casa, você só pensa em trabalhar. Aí vem a tua esposa, querido, o que houve? Você não me ama mais, o que houve? Aí vem a tua sogra. Tua sogra diz assim, olha, eu não quero falar. Mas se ele ou ela não sai lá do serviço, está aprontando lá. E você fica louco, você fica louca, porque a pressão é demais. O pessoal começa a dizer, você tem que estudar inglês. Mas eu estou estudando inglês. Então estuda espanhol, tem que estudar espanhol. Mas nem aprendi inglês, não, mas tem que estudar, vamos lá, Tete, vai. Fica doido. Você fica louco. Você... E o primeiro sintoma é que você começa a esquecer o nome dos clientes. O segundo sintoma é que você não lembra de se estacionou o teu carro. E Deus fez a gente para crescer, não para murchar e nem para estourar. Deus nos fez para excelência. Pronto, pessoal, deu para ouvir agora? Agora foi tranquilo, né? Tá, então por que eu trouxe esse vídeo pra gente? Eu gosto de passar esse vídeo no primeiro dia de aula, mas como a gente já caminhou, né, já 5 aulas nós já tivemos, eu falei, eu vou levar hoje pra gente, assim, para servir como motivação para nós, né? Então, o que a gente pode pensar, ou que lição a gente pode tirar desse vídeo do Godry? Que nós temos que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio está no meio. Então, nem ficar murcho, nem estourar. Então, manter a bola cheia, ou seja, manter-se motivado, né? Sem dar ouvidos a conversas, a questões negativas, né? Ouvir o lado bom, ou bons conselhos, ou pessoas positivas, né? Quando tiver uma pessoa negativa, saber canalizar, saber lidar, para que a bola não murche, né? Então, é um exercício que não é fácil, mas se a gente quer manter o equilíbrio na nossa vida, o equilíbrio na profissão, o equilíbrio na família, o equilíbrio nosso, né, pessoal, emocional, a gente tem que fazer esse exercício da paciência,
né? E o exercício da paciência é o exercício do autocontrole. Então, eu me controlo para que eu consiga manter-me motivada, né? Quando eu ficar desmotivada, eu vou, não, vou fazer um trabalho, né, uma oração, enfim, vou encontrar um meio de não cair, de não murchar, tá? E para o nosso curso também, é o que eu disse a vocês na semana passada, aprender todos nós aprendemos, né? E a gente vai parar de aprender só quando a gente morrer. Então, a vida, ela é continuamente, é um aprendizado. Então, é um aprendizado contínuo, que não se interrompe, né? Então, nós precisamos estar, assim, com esse pensamento, né? Não é porque, eu deixei de estudar gramática, ou deixei de estudar português, que agora eu não vou correr, eu não vou buscar o conhecimento, não vou estudar. Não, eu acho que o X da questão é a motivação. Mantive-me motivado, se eu me mantenho motivado, eu vou onde eu quero, né? Então, vamos lá, pessoal. Se alguém quiser comentar alguma coisa no chat, fica à vontade, tá? Sobre o vídeo. Eu vou apresentar para vocês aqui a nossa aula de hoje. Deixa eu pôr aqui. Eu acho que primeiro eu tenho que abrir o meu slide. Vamos ver se dá certo. Tá, abriu. Vou compartilhar. A nossa aula de hoje, ela tá bem... Aqui, tá compartilhando. Isso, abriu para vocês, tá? Na aula passada, na quinta-feira, a gente iniciou o período composto por subordinação. E deu tempo da gente estudar as orações subordinadas, as orações subordinadas adjetivas. Só para a gente retomar, para a gente recordar, né? Quando a gente fala período composto por subordinação, nós vamos pensar o seguinte, que, sintaticamente, as orações subordinadas, elas são dependentes. Então, há uma dependência sintática, tá? Ou seja, eu tenho que manter as orações no mesmo período, no mesmo ponto, né? No mesmo período, na mesma frase, tá? As orações subordinadas, elas se subdividem. Então, elas são subordinadas adjetivas, subordinadas adverbiais e subordinadas substantivas. E cada uma executa uma função diferente, né? As orações subordinadas adjetivas, elas vão exercer função de adjetivo. As adverbiais de advérbio e as substantivas, elas vão exercer função sintática de substantivo, ou seja, de manter aquela questão do núcleo, né? Da palavra base de um termo da oração. Então, amanhã, nós vamos ver as orações subordinadas substantivas, tá? Hoje a gente vai ver as orações subordinadas adverbiais. Na aula passada, nós vimos que as orações subordinadas adjetivas, elas têm apenas duas classificações, né? Ou elas podem ser restritivas ou explicativas. O que vai determinar uma e outra é o uso da vírgula, tá? Então, vírgula é que vai dizer se ela é explicativa, né, ou não. Se for explicativa, tem vírgula. Se não for explicativa, se for restritiva, não tem vírgula, tá? No último dia de aula, eu vou fazer uma retomada, que vai ser quarta-feira, de tudo que a gente viu, tá? Então, eu peço até para vocês não faltarem na quarta, para a gente fazer, assim, para a gente fazer, para recordar, né? E vocês vão fazer exercícios para ver como que vocês estão, o que vocês conseguiram compreender, aprender, tá? Então, vai ser interessante, não vai ser avaliação, não, tá? Vai ser uma atividade autoavaliativa, para vocês se autoavaliar, tá? Deixa eu só ver aqui o que foi colocado, a Bernadette colocou aqui no chat, né? Muito interessante o vídeo, mesmo que seja numa visão individualista, mas para avançar, basta cada um pegar o que tem de bom e procurar se lembrar e agir como seres sociais, isso daí, crescer juntos, verdade, né? Muito bem. Então, vamos agora ver as orações subordinadas adverbiais, tá? As orações subordinadas adverbiais, elas exprimem uma circunstância relativa a um fato, expresso em uma outra oração. Portanto, elas vão ter função idêntica à do adjunto adverbial. Então, por isso que nós, quando a gente estuda a sintaxe, primeiro a gente
estuda o período simples e os termos do período simples, para depois chegar no período composto, porque quando chega no período composto, nós vamos voltar lá aos termos do período simples. Como a gente já viu, a gente já estudou sobre adjunto adverbial, como termo acessório, né, da oração, o adjunto adverbial, ele está aqui exercendo função de, quando chega na oração subordinada, adverbial é a mesma função, tá? A função idêntica do adjunto. Só que nós temos o que vai diferenciar, né, é que a oração subordinada adverbial, ela já é uma oração, ou seja, ela é construída em torno de um verbo. E o adjunto adverbial, não, ele é um termo, tá? Ele é um termo apenas do período simples, certo? Então, vamos lá. Exemplo de orações subordinadas adverbiais. Então, eu tenho aqui, à noite, visitaremos o museu, tá? Aqui é um período simples, né? Vocês viram que aqui o verbo é o verbo visitar. Então, nós temos um verbo apenas, um período simples, deixa eu só sublinhar o verbo, tá? É só para mostrar para vocês que a locução adverbial aqui é o à noite. Então, vamos perguntar ao verbo. Quando é que nós vamos visitar o museu? Vamos visitar à noite. Então, nós temos um adjunto adverbial de tempo, tá? Agora, a gente vai passar esse período simples para período composto. Olha que interessante, né? Então, o que nós vamos fazer? À noite, a gente vai transformar aqui esse trechinho numa oração. Assim que anoitecer. Então, assim que ele já é uma conjunção subordinativa, tá? Assim que anoitecer, visitaremos o museu. A pergunta que nós fazemos ao verbo da oração principal, que é visitaremos o museu, é a mesma que a gente faz aqui ao verbo do período simples, né? Quando é que nós vamos visitar o museu? Quando anoitecer. Assim que anoitecer, à noite. Vocês estão vendo que a gente cai sempre, né, numa expressão única que é à noite, que é uma locução adverbial, né? Então, a análise sintática também é isso, eu raciocínio, né? Eu vou mudando, eu vou conversando com a frase, com o período, para eu compreender a função dessa oração aqui, tá? Então, nós temos aqui a primeira oração, assim que anoitecer, o verbo aqui é o anoitecer, né? O assim que é uma conjunção subordinativa. Então, essa oração, ela vai ser subordinada adverbial temporal, porque ela está vinculada a essa segunda oração, que é a oração principal. Então, eu vou colocar aqui, tá? Só para completar a informação para vocês. Então, aqui a primeira oração. Então, nós temos aqui a primeira oração, oração subordinada, adverbial temporal. E a segunda oração é a oração principal. Né? Lembrando que no período composto por subordinação, nós temos oração principal e oração subordinada, tá? As orações subordinadas adverbiais, elas vão ter 9 classificações, tá? Então, são 9 tipos de oração subordinada adverbial. Tá, não, nem sempre, tá, Bernadette? Às vezes a gente coloca a oração subordinada, né, no início, tá? E a oração principal depois, após. Isso daí entra naquela questão que você às vezes já colocou aqui, né, no grupo, às vezes até para dar ênfase, tá? Para dar ênfase. Se você pega poesias, poemas para você fazer leitura, você vai observar que muitas vezes os poetas, né, na elaboração ali dos versos, eles usam muita ordem inversa. A ordem inversa não é essa ordem direta, né? Eu colocar, por exemplo, a oração principal, depois a oração subordinada, tá? Então, às vezes, a subordinada vem à frente, justamente para enfatizar, para destacar, para realçar, tá? Por uma questão mesmo de ênfase, aí bem? Então, nem sempre. Então, a gente tem que, assim, ter isso em mente. E quando a gente vai fazer concurso, é uma coisa que nós temos que ter cuidado, né? Porque de olhar, porque às vezes a oração subordinada, ela está no meio ali do período, às vezes eu tenho um período composto por, vamos dizer assim, 4 orações, né? Então, às vezes a subordinada, ela está intercalada, enfim, a gente tem que ter fazer essa análise, né? Por isso que se chama análise sintática mesmo, né? É análise. Então, as orações subordinadas,
Elas podem ser. Primeiro, eu trouxe aqui as condicionais. Eu coloquei poucas conjunções, tá, pessoal? Eu vou completar aqui com vocês algumas outras conjunções que eu achei importante, né, colocar. Inclusive, essas conjunções, elas estão no livro do Renato Aquino. Quem conseguiu baixar em PDF, ótimo, tá? Então, as condicionais, já diz assim, condição. Tá? Essas orações, elas exprimem condições ou hipóteses em relação à oração principal. Quais são as conjunções subordinativas condicionais? Lembrando que conjunção, a gente vai usar o nome, conjunção subordinativa ou conjunção coordenativa, tá? Então, principais conjunções subordinativas condicionais. É o se, que significa caso, né? Igual a caso, ou caso, contanto que, deixa eu colocar outras aqui, algumas principais, desde que, uma que se usa muito, né, o desde que, a menos que, tá? Salvo se. Amanhã eu repasso para vocês esse slide, tá? Sem que, contanto que, dado que, olha como o Renato traz, né? Uma vez que, aí a gente já fecha um pouquinho aqui, tá bom? Então, são as principais conjunções subordinativas condicionais. Um exemplo, se todos comparecerem, faremos a prova. Então, o raciocínio que nós fazemos é, nós vamos fazer a prova com que condição? Apenas com a condição do comparecimento de todos. Vocês estão vendo? A gente raciocina dessa maneira. Daí, você consegue classificar essa primeira oração. Se todos comparecerem, aí vamos por outra. Caso todos compareçam, faremos a prova, contanto que todos compareçam. Desde que todos compareçam, faremos a prova, tá vendo? Aí a gente pode já usar essas outras conjunções subordinativas condicionais, tá? Podemos colocar primeiro, né, a oração principal na frente, olha, faremos a prova se todos comparecerem, certo? Então, depende de quem escreve, do redator, ok? Vou falar alguns outros exemplos aqui, eu vou ler para vocês pelo menos mais uns 2 exemplos, olha. Sem que digas a verdade, olha aqui o sem que, tá? Sem que digas a verdade, não poderemos prosseguir. Ou seja, não poderemos prosseguir se você não disser a verdade. Contanto que todos participem da reunião, os projetos serão apresentados. Os projetos serão apresentados somente se todos participarem da reunião, caso todos participem da reunião, tá? Uma vez que ele tente, poderá alcançar o objetivo. Poderá alcançar o objetivo se ele tentar. Então, quer dizer, a relação que se estabelece entre a oração principal e a oração subordinada é uma relação de condição, certo? Então, essa análise que precisa ser feita quando a gente vai reconhecer o tipo de oração subordinada, tá? Vamos para a próxima. A causal. Causal, o nome já diz, né? É uma oração que exprime causa, razão ou motivo. As principais conjunções subordinativas adverbiais causais são porque, o já que, o como, o visto que, vou pôr algumas outras, eu acho que esse, tá, o já que porquanto, que ele usa também aqui, ó, porquanto, cai muito em concurso esse, porquanto. O porquanto, o já que já tá aí, né? Uma vez que também entra aqui na causa, tá? Mas diferente de condição. Visto que já está aqui, visto como. Por umas principais, visto como. Tá? Então, vamos lá. Como não estava preparado, desistiu. Então, a gente pega sempre a oração principal, que é o desistiu, tá? Então, a gente vai pensar assim, desistiu. Por que ele desistiu? Desistiu porque ele não estava preparado. Aqui, olha o porquê. O porquê é a base a conjunção base, né? Eu digo que sempre que a gente tem que pegar uma conjunção que seja básica ali, ou base, para
para você conseguir identificar o tipo de oração, tá? Então, desistiu porque não estava preparado. Olha os outros exemplos. Estava feliz, pois encontrou a bola. Por que ele estava feliz? Esse é o raciocínio. Porque ele encontrou a bola. Então, a causa da felicidade é o fato dele ter encontrado, a razão da felicidade, o motivo da felicidade é ter encontrado a bola. Triste que estava, não quis passear. Então, ele não quis passear por que causa, por que razão? Porque ele estava triste. Já que me pediram, vou continuar. Eu vou continuar porque me pediram. Então, a causa da minha continuidade é a solicitação de todos, é porque me pediram. Visto que vai chover, sairemos agora mesmo. Sairemos agora mesmo porque vai chover. Então, a razão de nós sairmos é a chuva que já vem. Como fazia frio, pegou agasalho. Pegou agasalho porque fazia frio. Então, a gente faz essa troca, né? A gente raciocina dessa maneira, usando o porquê, tá? Para se chegar à conclusão de que eu tenho ali uma ideia de causa, né? Eu tenho uma oração subordinada adverbial causal, ok? Nós vamos fazer exercício, daí vocês vão entender melhor. Concessiva. Essas orações, a oração subordinada adverbial concessiva cai bastante em concurso, tá? O próprio Renato Aquino, ele faz aqui uma observação, cuidado especial com essas conjunções, porque elas são conjunções bastante cobradas em questões de prova, né, em questões de concurso, questões de Enem, tá? Então, a oração subordinada adverbial concessiva, ela exprime um contraste, uma concessão, né? As principais conjunções são embora, se bem que, ainda que, o conquanto, olha, repete aqui, tá? Posto que, vou por outras, essa aqui tem bastante. Posto que, se bem que já tem aí, por mais que, por menos que, apesar de que, sem que também, olha, repete, né, se repete na outra, tá? E etc, porque ele coloca outras também. Então, um exemplo, embora a greve dos motoristas de ônibus impedisse o comparecimento, todos estavam presentes. Então, existe um contraste aqui, olha, todos estavam presentes, apesar de a greve dos motoristas impedir o comparecimento. Então, olha aqui, né, apesar de, ó, tá, embora, né, então, a ideia de concessão é a ideia de contraste, ou seja, você diz alguma coisa, você diz uma coisa na oração principal e a subordinada, ela traz uma ideia contrastante, né, contrária. Agora, olha outros exemplos. Embora gritasse, não foi atendido, quer dizer, não adiantou nada ele gritar, ok? A gente vai pensar, vamos raciocinar dessa maneira. Perderia a condução, mesmo que acordasse cedo, quer dizer, não adiantava ele acordar cedo, que mesmo assim iria perder a condução. Posto que me tenham convidado com insistência, não quis participar. Então, não adianta, me convidou com insistência, mas mesmo assim eu não participei. Por mais que tentem explicar, o caso continua confuso, quer dizer, o caso continua confuso mesmo explicando, mesmo falando, né? Sem que tenha grandes virtudes, é adorado por todos. Então, é adorado por todos, apesar de não ter grandes virtudes. Então, se vocês estão vendo, a gente vai substituindo com outras conjunções que também estabelecem essa ideia de contraste, de concessão. O que é importante? Quem tem interesse e quem tem, assim, a pretensão de fazer um concurso, precisa memorizar essas conjunções. Memorizar e fazer exercício. Memorizar e fazer o exercício. É importante memorizar, tá? Pelo menos as principais, essas que eu passei para vocês aqui, né? É memorizar mesmo, tá? Não tem outra forma de se estudar, não, gente. É memorizar. Eu disse para vocês no início do curso, a gramática é arbitrária, né? É diferente de uma interpretação de texto. Você aprende a interpretar, você aprende a compreender o texto, você vai lá, faz o exercício de interpretação, de compreensão, ótimo, você entendeu a dinâmica,
né? De questões interpretativas e questões de compreensão. Tá. Mas na hora da prova, você tem ali o texto, né? Você não sabe que texto vai cair, mas você sabe como você vai executar ali a atividade para você chegar à resposta. É diferente. Agora, a gramática não, você tem que memorizar, você tem que saber, né, que aquele ali é uma conjunção subordinativa, possessiva, você tem que saber. E senão não faz, não dá, né? Se não memorizar isso, essa parte. É a mesma coisa, regra de crase, mesma coisa, né? A nova ortografia, mesma coisa, tem que memorizar a regra, tá? Bem, consecutivas. Essas orações, elas não são difíceis de serem identificadas, tá? Elas são bem tranquilas. São orações que exprimem uma consequência em relação à principal. Geralmente, elas trazem na oração anterior um dos termos, o tão, o tal, o tamanho, o tanto, o de sorte que, de modo que, de forma que e sem que, expressos ou subentendidos. Vamos entender. O professor gritou tanto que, olha lá, o professor gritou tanto. Então, o tanto, ele faz parte da oração principal, tá? Ele está aqui. Mas ele se vincula à outra parte da oração subordinada. Ele faz parte da principal. Mas para estabelecer para expressar essa relação de consequência, ele tem que estar aqui, tá? Então, o professor gritou tanto que ficou rouco. Então, a consequência, olha, tanto que ficou rouco. Por que ele ficou rouco? Por causa do grito. Então, a causa foi o grito, a consequência foi a rouquidão, certo? Então, essa é a consecutiva, essa é a ideia que a oração subordinada adverbial consecutiva expressa consequência, diferente da causal. A causal, causa, consecutiva, consequência. Conformativas são orações que exprimem uma conformidade. Esse também é bem tranquilo, né? Não existem muitas conjunções subordinativas, adverbiais conformativas, são essas apenas, olha, não tem outra aqui, eu peguei todas as que estavam no livro do Renato Aquino, tá? As principais são o como, podendo substituí-lo por conforme, né? Consoante e segundo. Antes de passar para a conformativa, deixa eu ler alguns outros exemplos de oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Eu não li, deixa eu ler só para vocês entenderem. Falou tão alto que acordou o vizinho. Olha, vou voltar aqui um pouquinho, tá? Consecutiva, consequência. Falou alto, acordou o vizinho. Teve como consequência isso, despertou o vizinho. Gritava que era uma barbaridade. Olha que interessante. Nesse exemplo, eu vou até colocar esse exemplo aqui, tá? Gritava que era uma barbaridade. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Acho que tá dando para vocês verem, né? Deixa eu chegar um pouquinho para cá, tá? Olha, gritava que era uma barbaridade. A oração subordinada é essa daqui, que era uma barbaridade. Tá? Aí você vai falar, nossa, e agora? Qual é a classificação dela, né? Então, gritava. Qual é a palavra que nós colocamos aqui, ou seja, que está subentendido aqui junto com a oração principal, junto com gritava? Gritava tanto, tá? Então, olha, gritava tanto que era barbaridade. Que era uma barbaridade. Então, subentende-se aí o tanto, tá? É o que foi colocado aqui, que essas palavras, esses termos, né, tão, tal, tamanho, tanto, de sorte que, de modo que, de forma que, sem que, eles podem vir na oração principal, expressos ou subentendidos. Nesse caso aqui, ele está subentendido. Então, é a gente que tem que fazer a análise, é a gente que tem que buscar ele ali, tá? Voltando, agora a gente vai prosseguir para a conformativa. Então, voltando um pouquinho. A conformativa são orações que exprimem uma conformidade, conforme, tá? As principais conjunções são essas: o como, conforme, consoante, segundo. Conforme esperávamos, a prova foi fácil. Aí, de acordo com o que esperávamos, a prova foi fácil, né? Como esperávamos, a prova foi fácil, né? Consoante o que esperávamos, a prova foi fácil, certo?
Uns outros exemplos. Fiz tudo conforme me solicitado. Coloquem aí a expressão de acordo com, né? De acordo com, conforme. Segundo nos contaram, o jogo foi anulado. Conforme nos contaram, né? Como nos contaram, o jogo foi anulado. Pedro tomou uma decisão consoante determinava a sua consciência. Então, Pedro tomou uma decisão conforme determinava a sua consciência. Então, a gente substitui o consoante aqui por conforme, tá? Carlos é inteligente, como os pais sempre afirmaram. Então, Carlos é inteligente conforme a afirmação dos pais, certo? Então, para você chegar a essa conclusão de que você tem ali uma oração subordinada adverbial conformativa, vai fazendo a substituição pela conjunção, né, subordinativa conforme, tá? Comparativas, elas são orações, é bem simples de se achar, né, de se identificar. O nome já diz, né, faz uma comparação, estabelece uma comparação. As principais conjunções são do que, como, tanto, quanto, tá, e etc. Tem uma observação aqui também que depois eu vou passar para vocês. Então, ela era mais esperta que o irmão. O interessante, até a observação que está nessa gramática, é que geralmente o verbo da oração adverbial comparativa, ele é o mesmo da oração principal, mas ele fica subentendido, aqui ele não vem explícito, não vem escrito. Por isso que às vezes a gente acha que ali não tem uma oração, e tem. Então, se o verbo ele está subentendido, a gente chama de verbo elíptico, verbo que não aparece, né, na forma escrita, mas você entende que ele está ali, pela interpretação que é feita, existe uma oração, tá? Então, olha, ela era mais esperta que o irmão era. Então, o irmão também era esperto, porém, ela era mais esperta. Você faz esse raciocínio, tá? Você raciocina dessa forma. Olha outros exemplos. Maria estuda mais que a irmã. Então, Maria estuda mais do que o que a irmã estuda. Nada o entristecia tanto quanto o sofrimento de seu povo. Nada o entristecia tanto quanto o sofrimento de seu povo entristecia. Estava parado, feito uma estátua. Aqui tem uma outra observação. As conjunções, o feito e o que nem, que a gente normalmente usa, vou botar esse exemplo aqui, tá? Estava parado, feito uma estátua. Depois eu tiro aqui. Deixa eu tirar aqui. Tá? Então, olha, estava parado, feito uma estátua. Ou seja, feito uma estátua, feito uma estátua parada, feito como uma estátua estava parada, esse raciocínio. Esse feito aqui, a gente substitui por como, tá? Então, se nós pusermos aqui o como, olha, estava parado como uma estátua. Então, você vê que existe uma comparação, como uma estátua, ele estava parado, tá certo? Então, esse feito aqui, ele funciona, ele tem valor aqui de conjunção. Valor, nesse caso, ele tem valor de conjunção. Vocês estão vendo como é a gramática, né? O feito, ele é um verbo na forma nominal, no particípio, né? Particípio de fazer, feito, tá? Mas nesse caso, ele está exercendo função de conjunção. Tá? Neste caso, função de conjunção, porque ele pode ser substituído por uma outra conjunção comparativa, que é o com, tá? Vamos continuar. Ninguém colocou aí Jesus ainda? Finais. Estamos terminando estes. Deixa eu ver se... Tá. Finais também são as orações subordinadas adverbiais, que não, assim, que dá para você reconhecer tranquilamente, tá?
elas expressam, elas exprimem uma finalidade, exprimem uma intenção, né? E as principais conjunções são para que, o a fim de que, o porquê, com o verbo no subjuntivo. Vamos ver este daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma outra para a gente pôr. Tá, não tem. Eu vou explicar para vocês essa questão do porquê aqui, como conjunção subordinativa adverbial final. Denunciou o companheiro, a fim de que recebesse a recompensa. Esqueci de colocar aqui, a fim de que recebesse a recompensa. Então, se a gente substitui o a fim de pelo para que, dá certinho, ó, denunciou o companheiro para que recebesse a recompensa. Então, qual é a finalidade da denúncia, de ter denunciado o companheiro? Receber a recompensa é a finalidade, tá? Então, sempre a gente pergunta, né, ao verbo da oração principal, para quê? Vocês se lembram de que quando a gente estudou o período simples, nós vimos lá, né, quando nós chegamos aos adjuntos adverbiais, que para cada circunstância, a gente usa uma pergunta, né, para a gente identificar qual é a circunstância que aquele advérbio, aquela locução adverbial expressa, tá? Eu vou dizer outros exemplos aqui, e vou pôr essa do porquê também para vocês, olha. Fechou a porta para que os animais não entrassem. Então, por que ele fechou a porta? Qual é a finalidade? Para que tirarei minhas anotações, a fim de que você me ajude. Faço votos, esforcei-me porque tudo desse certo. Olha, vou pôr aqui, essa. Esforcei-me porque tudo desse certo. Tá. Então, quando que a gente vai ter uma conjunção subordinativa adverbial final, né? Quando existe aqui o porquê, tá? Quando eu puder substituir esse porquê por para quê. Então, vamos ver aqui. Então, o porquê é igual a para quê, tá? Esforcei-me para que tudo desse certo. Olha lá. Então, se eu coloquei aqui no lugar do porquê o para quê, nós vamos ter uma oração subordinada adverbial final, certo? E a última, peraí, já subi muito, né? E a última é a proporcional, não, ainda tem a temporal, desculpa. A proporcional. Essas orações, elas exprimem um fato que indica o quê? Proporção. Ou aumenta ou diminui, né, na proporção do que é declarado na oração principal. As principais conjunções são a proporção que, a medida que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto menos, mais, e assim vai indo, né? Então, exemplo, o frio aumentava a proporção que escurecia, ó, o frio aumentava a proporção que escurecia, então vai aumentando, aumenta, tá? Vamos pegar outros exemplos aqui, deixa eu dizer outros exemplos para vocês. Seremos todos felizes, à proporção que amarmos, à medida que amarmos. Sempre gosto, às vezes, de substituir o à proporção por à medida que, mas o proporção ele já está dando aqui, olha, a dica. Dica não, já está me mostrando que é uma proporcional que eu tenho aqui, né? À medida que o tempo passava, crescia a nossa expectativa. A proporção que o tempo passava, a nossa expectativa crescia. O ar se tornava rarefeito ao passo que subíamos a montanha. Olha o ao passo aqui, eu acho que eu não coloquei essa como conjunção, né? Deixa eu ver se já está aqui. A proporção, a medida, deixa eu pôr aqui ao passo que. Tá? Então, um exemplo o ar se tornava rarefeito ao passo que subíamos a montanha. Então, eu posso substituir por à medida, né? O ar se tornava rarefeito à medida que subíamos a montanha. Então, esse é o passo que você pode substituir, você substitui por à medida que, tá?
Quanto menos estudamos, menos progredimos, por proporção. Quanto menos, menos. Olha, quanto maior for o preparo, maior será a oportunidade. Quanto maior, maior. Então, aqui eu coloquei como conjunção. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Quanto menos, mais, né? Quanto mais, menos. E assim, né? Fazendo essa distribuição, tá? E o último são as temporais. Essas orações, elas exprimem uma circunstância de tempo. Quando? Né? E as principais conjunções são quando, mal, logo que, assim que, apenas, o desde que, etc. Né? Enquanto, tá? Deixa eu pôr aqui o enquanto. O antes que eu não coloquei. Antes que, logo que já está aí. Depois que. Peraí. Vou pôr também. Depois que. Ok, são essas principais. O exemplo, né? Assim que o professor entrava, todos ficavam em silêncio. Então, aqui, circunstância de tempo, ó. Todos silenciavam quando o professor entrava. Então, a gente pode substituir o assim que por quando, né? Outros exemplos aqui do livro. Cheguei quando eles estavam saindo. Assim que anoiteceu, fomos para casa. Fomos para casa quando? Quando anoiteceu. Assim que anoiteceu. Sentiu-se aliviado depois que tomou o remédio. Quando é que se sentiu aliviado? Quando tomou o remédio. Mal a casa foi reformada, a família se mudou. Quando é que a família se mudou? Quer dizer, mal a casa. Esse mal é até interessante, né? Quando, logo, se bem que a casa nem foi terminada, né? Mas a gente entende aí que existe tempo, existe circunstância, ideia de tempo. A família se mudou quando? Quando a casa ainda não estava reformada, né? Totalmente reformada. Hoje, que não tenho tempo, chegaram as propostas. Hoje chegaram as propostas. Logo hoje que não tenho tempo. Logo, né? Que não tenho tempo. Estávamos lá desde que ele começou a lecionar. Estávamos lá quando ele começou a lecionar. Enquanto o filho estudava, a mãe fazia comida. A mãe fazia comida quando o filho, né? Enquanto é tempo, o filho estudava, tá? Então, as orações subordinadas adverbiais temporais trazem ideia, expressa ideia de tempo, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se tem algum... Professora, Pois não. é assim, me deu é aquela frase que você usou. Estávamos lá desde que ele começou a lecionar. Estávamos lá quando ele começou a lecionar. Para mim, me veio aquela coisa assim, quando ele começou a lecionar, eu estava lá, mas não quer dizer que eu continuei lá. Uhum. E desde que ele começou a lecionar, me lembra assim, eu estou lá desde aquela época até hoje, entendeu? Uhum. Tem esse sentido também, né? Sim, tem esse sentido. Aí é o sentido, tá? A ideia de Ah, o que a gente tem que guardar? Vamos entender assim. Impactamente é tempo, mas o sentido vai mudar. tá, entendi. Esse é sentido. Perfeito, esse sentido. Uhum. Esse é análise semiótica, né? Ah, Eu é? percebi de análise semiótica. Eu nem entendo o que é semiótico. Né? Não, você tem Legal. análise do discurso, que é uma outra linha. Tem gente que faz, né, a análise do discurso ali, mas assim, pela vertente da semiótica, tá? Então é isso. O que que é? O que você está fazendo? Você está buscando o sentido do enunciado, né? Então você está analisando o discurso ali, tá? É o sentido. Mas o que a gente tem que entender aqui na aula é que a gente está vendo sintaxe, assim, gramática, gramática, Tá, gramática, gramática. Então a gente entende que ali é tempo, a ideia de tempo. Agora o tá. sentido vai mudar dependendo da conjunção que eu vou usar, tá? É isso mesmo. Muito bem. Pessoal, vamos agora fazer alguma atividade. Vocês querem dar um intervalinho, um tempinho, ou a gente prossegue com a atividade? Já são uns 7 horas. Vamos fazer assim,
A Vanusa disponibiliza, deixa eu perguntar aqui só um pouquinho. Disponibiliza a chamada agora ou espera depois? É? Então, a Vanusa vai disponibilizar o link da chamada. Deixa eu ver se tem alguma. Os exercícios devem ser feitos, postados, tá? Já foi respondido, né? Ok. Não vou desistir todos os cursos. Bem legal, gente, isso mesmo, animar, isso daí. Uhum. Então, eu vou dar um intervalinho para você, um pouquinho, pode ser? Uhum. Para vocês responderem a chamada, ir ao banheiro, tomar um chá, que agora não pode tomar café não, né? Que senão não dorme. Tá, então, olha, vocês vão tentar resolver essa primeira questão, tá? A opção em que a oração subordinada pode ser considerada adverbial condicional, uma condição, ideia. Muito bem, né? Ótimo. Vamos ver lá como que tá. Então, vamos ver. A ideia de condição, ela tá na letra C, né? Permanecerei aqui desde que. Então, vamos sublinhar aqui o desde que, é uma conjunção adverbial, subordinativa adverbial condicional, desde que você permaneça, ficarei aqui. Então, a condição da minha permanência é que você permaneça também, tá? Esse primeiro aqui, olha que interessante. Na letra A, nós temos também o desde que. Só que a ideia que ele expressa é uma outra ideia. Ó. Desde que eu vi, me apaixonei. Eu me apaixonei quando eu vi. Né? Então, é tempo. Tá? Então, a ideia aqui é de tempo. Então, nós vamos pôr aqui tempo. Desde que tenho muito trabalho hoje, não poderei sair. Olha que interessante, fica até estranho, né? Sou estranho porque a gente não é incomum, não é normal, não é comum a gente ouvir uma construção ou ler uma construção desse tipo, né? Então, olha, desde que tenho muito trabalho hoje, eu não poderei sair. Então, tá, vamos pensar aqui, vamos pegar a oração principal. Eu não vou poder sair porque eu tenho muito trabalho hoje, né? Então, aqui é causa. Por causa do excesso de trabalho, eu não vou poder sair, tá? Então, a resposta correta é a letra C. Vamos ver se tem alguma outra observação. Essa de baixo, diga-me se a proposta lhe interessa, ela não é uma oração subordinada adverbial. Ela é uma oração subordinada, desculpa, ela não é uma oração subordinada adverbial, ela é uma oração subordinada substantiva, tá? É objetiva direta, porque é o que a gente vai estudar amanhã. Falou sem que nos convencesse. Tá, falou, no entanto, né, quer dizer, falou, mas não nos convenceu. Então, esse daqui sem que é uma concessão, tá? Então, ele traz ideia contrária, ideia oposta. Então, eu tenho aqui uma concessiva. Tá? Próxima. As orações subordinadas adverbiais assinaladas estão classificadas. Assinale a alternativa cuja classificação esteja errada. Então, as orações subordinadas, elas estão classificadas. Deixa só eu por mais depressa que ande. Deixa eu só assinalar aqui. Vocês vão dizer qual é a que está errada. Eu estou sublinhando aqui, não saiu. Pode falar, Bernadette. Não, prof, eu bati ali enganado, mas eu fiz uma pergunta anteriormente ali. Eu não vi, não deu para ler porque eu tô vendo aqui as Tá, desculpa. costas. Tá, então vamos lá. Vocês estão colocando letra D, né? Teve gente que pôs letra A, tá? Por que a letra D não é uma comparativa? Vou começar por aqui, tá? Tá, entre a letra D e a letra C, entre a A e a D. Tá, nós vamos ver uma a uma, tá? Só quero saber o seguinte, a resposta é a letra D.
Mas por que que ela não é uma comparativa? Qual é a classificação da letra D? Olha, ela era tão medrosa que não saía de casa. Lembra do tão que? Eu tô até marcando aqui para vocês, ó. Lembra? Tão que? Então, quando a gente tem essa construção, ela era tão medrosa que... Qual é a ideia que essa segunda oração, ela apresenta a nós? É a ideia de quê? Vou voltar um pouquinho lá, que aí vocês vão achar. Comparativa não é, ó, do que, como, tanto, quanto, né? Quando existe uma comparação. Qual é a ideia? Consequência, tá? Então, olha aqui, voltando um pouquinho. Tão, né? Tal, tamanho, tanto, de sorte que, de modo que, tá? Sempre aparecendo essas palavras, esses termos, eles aparecem na oração anterior, né? Eles são usados na oração principal, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui nós vamos ter, ó, ela era tão medrosa que não saía de casa. Então, uma consequência, o medo dela, que é a causa, medo, causa, consequência, não permitia, ou o medo impedia que ela saísse de casa. Então, essa é a ideia, né? Então, aqui nós não temos uma subordinada adverbial comparativa, mas é uma consecutiva, consequência, tá? A letra A nunca chegará ao fim, por mais depressa que ande, é uma possessiva, né? É uma ideia que representa o quê? Uma oposição. Então, a expressão, a ideia é de oposição em relação à oração principal. Olha, nunca chegará ao fim. Por mais depressa que ande, coitado, ele pode se esforçar que ele não vai conseguir. Então, é uma concessão, tá? Era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando afinados. Então, olha aqui, tal que, olha o tal aqui, ele aparece aqui na oração principal. Então, era tal a serenidade da tarde que tinha como consequência, né, que trazia a percepção do sino de uma freguesia, então ela é uma consecutiva. Mesmo que faça calor, não poderemos nadar, olha, não poderemos nadar, mesmo com calor, mesmo que faça calor, é uma concessão, uma oposição. Se tudo correr bem, é uma condição, olha, já começa aqui o se tudo correr bem, levar-te à Europa, tá? Então, é uma condicional. Então, as outras estão corretas, certo? A resposta realmente é a letra D, que é uma oração subordinada adverbial consecutiva, não comparativa. Vamos para o próximo aqui. No período, era tal a serenidade da tarde, isso a gente até fez, né? Era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante dobrando afinados. A segunda oração esse vocês já sabem, né? A segunda oração é essa daqui, que se percebia. Qual é? Era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino. A letra B, uma consecutiva. Então, como que eu chego a essa resposta? Olhando aqui na primeira oração, na oração principal, o tal, né, o termo que aparece, fazendo, né, tal que, fazendo conjunto, né, ligação com o que da oração subordinada. Então, uma subordinada adverbial consecutiva. Vou assinalar aqui, ok? Próximo. Assinar o período em que há oração subordinada adverbial consecutiva, tá? E esse daí? Tem alguma... Isso. D. Mais outra resposta? Ou vocês chegaram a essa? Comeu tanto que ficou doente, né? Perfeito. Então, é essa daqui, tá? Porque é uma consequência, ó. Tanto que, aqui você também tem um tanto que, mas não é essa a ideia, ele não traz ideia de consequência. Olha que interessante, né? Comeu tanto, causa. Qual é a consequência? Ficou doente. Então, a relação da consecutiva é a relação de causa e consequência, tá?
A de cima fala-se tanto que você não estuda. Então, é como se alguém falasse que ele não estuda. Então, fala-se tanto que você não estuda. Então, não é consequência, tá? Aqui, disse que você não estuda, ou falam que você não estuda, fala-se que você não estuda, são orações subordinadas substantivas, que a gente vai ver amanhã, tá? E a última, quando saíres, irei contigo, a gente tem aqui uma temporal, ó, né? Uma oração subordinada adverbial temporal, certo? A próxima, 5. Qual das orações subordinadas pode ser considerada adverbial causal? Agora é causa, né? Só verificar a conjunção. Deixa eu ver aqui. Caberia uma vírgula após tanto na letra D, na anterior, né? Não, não, viu, Bernadette? Aqui não põe vírgula, não, que vai diretão, tá? Tanto comeu tanto que ficou doente, certo? Tem vírgula. Agora vamos para essa, tá? Essa daqui vocês vão encontrar onde está, né, a oração adverbial causal, de causa. Zero. Tá, vocês estão respondendo letra B, né? Tem uma que respondeu, a Gleiciane, letra C. Uhum. Isso, bem. Ok, vamos lá então, tá? Quem respondeu letra C acertou, certo? Ó o já que, né? Já que possuo pouco dinheiro, tomarei apenas um lanche. Tomarei apenas um lanche porque possuo pouco dinheiro. Então, olha, o raciocínio que nós fazemos. Por que eu vou tomar apenas o lanche? Porque eu tenho pouco dinheiro. Então, a causa é de eu possuir pouco dinheiro. Causa, pouco dinheiro, tá? Certo? Então, o já que é uma conjunção subordinativa de causa, né? A primeira, mesmo que partas antes, precisarei do resultado das provas. O mesmo que é uma concessão. Então, aqui nós temos uma concessiva, tá? É uma concessiva. Chegamos tão cedo que o portão da faculdade ainda estava fechado. Tão e que. Tá? Chegamos tão cedo que o portão estava fechado. Aqui, Bernadette, se usa vírgula, tá? Porque você tem aqui, olha, o advérbio cedo. Chegamos tão cedo que. Agora, se vier juntinho aqui o tão que, não se usa vírgula, tá? Quando eles se aproximam, certo? Aqui é uma consecutiva. O portão ainda estava fechado, consequência, né? Certo? Essa é causal, é a letra C. Deixa eu... O público aplaudia euforicamente para que o circense visasse e repetisse o número. Então, para que é finalidade. Tá? Então, a gente vai assinalar aqui a conjunção subordinativa final, para que realizou os exercícios de acordo com as instruções, conforme as instruções, a conformidade, tá? Então, aqui, a ideia de causa, ela está na letra C, certo? Número 6. Uhum. Tá, Regiane, deixa eu voltar lá. A B não é... Ah, tá, entendeu, desculpa. Tá, você já tinha respondido. Número 6. No período, e quanto mais andava, mais tinha vontade, ocorre ideia de proporção. Assinale a opção em que essa ideia não ocorre, tá? Então, em uma dessas aqui, não tem essa ideia de proporção. Qual seria?
tirar essa vírgula aqui. Isso, a letra B. Uhum, certinho. Tá, vamos, choveu tanto que não podemos sair, né? Então, aqui, tanto que, tá? A gente tem aqui ideia de consequência, uma consecutiva, tá? Consequência, choveu, causa, não podemos sair, consequência. A primeira, quanto mais leio este autor, menos. Então, quanto mais, menos. Eu vou ticar aqui as expressões conjuntivas, tá? Quanto mais, menos, é proporção. À medida que corria o ano, nosso trabalho era maior. Então, à medida que também é uma conjunção subordinativa proporcional. Quanto menos, mais, olha. Quanto mais, mais. Quanto mais se lê, mais se aprende. Ainda bem, né, que tem esse dizer que as pessoas falam que quanto mais se estuda, menos se sabe. Não. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, né? Pode pensar assim, não, você vai murchando o nosso balão, não dá certo, né? Olha lá que o Godri fala. Então, é a letra B, tá? É uma consequência, uma consecutiva. Vamos para a próxima. Aqui são duas, tá? Façam primeiro a número 7. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. A número 7, o moço ficou tão emocionado que chorou. A segunda oração é subordinada adverbial, aí vocês vão, tá? Colocar para mim a resposta da 7. Uhum. Vamos ver então, olha. O moço ficou tão emocionado que chorou. Lembra lá, vou voltar aqui, tá? Vamos trabalhar bastante isso aqui cai muito em concurso, consecutiva cai muito em concurso. O moço ficou tão emocionado que chorou. Então, aqui a gente tem causa, a emoção, e consequência, o choro. Então, nós vamos ter uma consecutiva, tá? Então, essa segunda oração que chorou é consequência da primeira oração, né? A ideia de consequência, da emoção. A emoção é a causa do choro, certo? Então, ela é consecutiva. Esse eu vi que vocês ficaram, variaram na resposta, né? Vocês puseram causa, não é, tá? O que que me faz ver que não é causa, pessoal? Olhando aqui, ó, o tão que, tá? Lembrando isso para vocês sempre, olha, tão que, certo? A número 8, ele planejou tudo segundo combinamos. A segunda oração é subordinada, vou ticar aqui, sublinhar, tá? Ela é subordinada, adverbial, aí vocês vão dizer. Esse tá fácil, né? O segundo aqui, ele não tem uma outra classificação, né? Então, há conjunções que não precisam, não tem outra classificação. Então, aqui é uma conformativa, certinho. Tá? Então, letra D. Vou fechar aqui, tá? Uma conformativa. Ok. Vamos para a próxima. Façam primeiro a 9, tá? Que bom, Graciana, aleluia. Tá vendo? A gente só não evoca só Deus, não, né? Meu Deus, Jesus, não é? Aleluia, coisa boa, isso mesmo. A questão 9, tá? Podem fazer.
Uhum. O quê? Uhum. É. Uhum. Tá, vamos ver aqui. Então, vamos fazer a número 9, tá? A oração destacada no período. Mesmo que eu juntasse, um por um, os cacos todos, nunca mais o espelho seria como antes. A ideia é de quê? É de tempo, concessão, causa, aspecto, né? Eu tenho que analisar, observar o termo, aspecto conformativo ou aspecto condicional. Né? Tem gente que pôs que é uma condição. E aí, o que vocês acham? Mesmo que eu juntasse um por um os cacos todos, o mesmo que é o quê? É um contraste, exatamente, né? É um contraste, quer dizer, eu posso juntar tudo que eu, nunca mais o espelho vai ser como antes, né? Apesar de eu juntar, apesar do esforço, então é o quê? Uma concessão, o valor é concessivo. É interessante isso, gente. Eu gostei até, assim, é interessante, assim, que muitos colocaram condição, porque existe essa confusão, né? A gente acha que isso é uma condição. Não, isso não é uma condição. Né? A condição é se, caso, né? Tem hora que meu áudio desliga sozinho, tá? Sou eu, não. Pronto, agora ativou? Vocês estão me ouvindo? Então, né? Tá, então eu vou voltar um pouquinho, que a gente tem até tempo para isso, para não ficar correndo muito com a informação. Aqui, ó. Concessivo, vamos pegar o concessivo e condicional, só para vocês entenderem. Concessão, quais são as conjunções? Embora, se bem que, ainda que, olha, tá? Conquanto, posto que, por isso que eu disse para vocês, memorizar, né? Tem que memorizar algumas conjunções. Essas conjunções principais é importante que se memorize. Tem pessoas que têm, assim, práticas, alguns critérios de memorização, às vezes escreve, sabe aqueles post-it, né? Os post-it, eu fui aprender os post-it com a minha filha. A minha filha, ela estuda por esquemas, ela aprendeu, né, a fazer esqueminhas para ela poder memorizar. É interessante, quem ensinou isso foi uma psicopedagoga, porque ela falou que o nosso cérebro, cada ser humano tem um modo de funcionamento cerebral, né? Eu fui aprendendo isso com essa psicopedagoga, porque não, mas é a psicopedagoga que ensinou a fazer um mapa mental, tá? Então, é interessante você fazer um mapa mental. Amanhã eu posso até trazer para vocês, gente, a questão do mapa mental, para você memorizar as conjunções. E memoriza. Depois que minha filha começou a aprender dessa forma, ela, sim, às vezes escrevendo, né? Fazendo os esqueminhas, os quadrinhos, tá? Os diagraminhas ali, né? Cada pessoa tem um modo, Regiane, de aprender. Tem pessoas que conseguem aprender na desorganização. Tem pessoas que só conseguem trabalhar quando a mesa está toda desorganizada. Tem pessoas que conseguem trabalhar quando a mesa está organizada. Então, cada ser humano tem um modo de funcionar diferente. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu consigo trabalhar assim. Se eu não tiver muita coisa para eu fazer, se eu tiver uma coisa só para fazer, gente, é a mesma coisa de não ter, eu não consigo, eu não desenvolvo. Eu consigo desenvolver o meu trabalho se eu tenho muita atividade, por incrível que pareça. Ano passado foi o pior ano para mim, porque eu perdi muitas aulas, né? À noite nós não trabalhamos, por quê? Porque eu não tinha atividade. Agora, quanto mais atividade eu tenho, mais atrás eu vou, mais eu consigo estudar. É impressionante, é meu modo de funcionar. Então, quando eu fui levar minha filha à psicopedagoga, que ela estava apresentando problema de aprendizagem, dificuldade de aprender, eu levei um puxão de orelha, porque eu queria que minha filha seguisse meu ritmo. E o ritmo da minha filha é totalmente diferente do meu ritmo. Ela é assim,
assim, uma coisa de cada vez. Primeiro ela vai aprender assim, ela senta, se ela vai aprender matemática, naquele horário é só matemática, tá? Tem que ser de pouquinho para ela conseguir assimilar, pouquinho exercício para ela conseguir pegar ali o esquema e vai, e vai. É interessante, é o funcionamento da mente. Aí essa psicopedagoga falou que nós que somos errados, nós pais que somos hiperativos e queremos, às vezes, que o filho faça trocentas coisas ao mesmo tempo, que a gente está errado, né? Então, ela estudou muito o funcionamento do cérebro humano, como que o cérebro... E ela falou que o modo certo da gente viver é fazendo as coisas devagar, viu? É devagar. Eu falei, nossa, eu tô ferrada, né? A gente vai atropelando tudo, fazendo tudo rápido, né? Passo sim, Conceição, excelente, viu, psicopedagoga, ela que descobriu o que minha filha tinha, tá? A escola onde minha filha estava, nossa mãe, eu estava enlouquecendo junto, aí nós descobrimos, excelente, eu passo para você, Cristiane, deixa eu pegar, depois eu passo no finalzinho, depois se você quiser eu passo o meu celular, e daí eu passo contato no celular, tá? Pode ficar tranquila. E um preço bom, acessível, tá? Vale a pena. Quem precisar, tá? Isso daí. Então, a ideia de concessão. Agora, vamos para a questão 10. Assinale a alternativa correta quanto à classificação da oração adverbial destacada no período abaixo. Era tão pequena a cidade que um grito ou gargalhada forte a atravessava de ponta a ponta. Então, a ideia. Lembre-se disso daqui, ó. Então, já estou dando a dica, tá? Isso. Então o quê, né? Então, vai ser uma consecutiva, exatamente. Como que eu sei? Eu vou lá na conjunção. Então, é uma consequência. Então, que tão pequena cidade causa que um grito forte atravessava de ponta a ponta, consequência, tá? Do tamanho da cidade. Vamos para o próximo. Questão 11. Assinale a oração classificada corretamente. É igual às primeiras questões que nós fizemos, tá? Então, Conceição, o que eu disse para vocês, que quem tem pretensão de fazer concurso, de fazer Enem, sim, aí seria importante que se grave as conjunções, quem quer prosseguir com os estudos. Desculpa, quem quer usar o estudo, né, esse estudo para fins de concurso, aí tem sim que memorizar. Aí eu vou ensinar o esquema do mapa mental, tá? Tá, então, voltando aqui na questão 11, é uma só que tem classificação correta, as outras têm classificação errada, né? Então, nós temos 4 com classificação errada e uma com classificação correta, tá? Para ver como que vocês estão analisando. E aí? Tá, já estão respondendo. Ok. Tá variando bastante as respostas de vocês, né? Vamos ver então. Então, tem uma oração que tem classificação correta. Vamos começar aqui pela primeira. Como diz o povo, tristezas não pagam dívidas.
Ok, a vida tem que seguir, né? Então, essa primeira oração é a oração subordinada, tá? Como diz o povo, conforme diz o povo, segundo o povo, tá? De acordo com o povo. Então, aqui nós vamos ter não uma oração subordinada adverbial comparativa, mas ela é uma oração subordinada adverbial conformativa, né? Desculpa, proporcional. Tá certo? Até a pro tá. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu já dei um enguiço aqui. É proporcional, né? Não. É conformativa. Ih, já estou enguiçando aqui no negócio. Isso, conformativa. Tá, conformativa. A gente vai pôr aqui igual a conforme. Tá? De acordo com, né, conforme. Não serás bom advogado, sem que estudes muito. Olha aqui o sem que, tá? Ou seja, se não estudar muito, você não vai ser bom advogado. Aqui está classificado, né, como uma subordinada adverbial consecutiva. Não é consecutiva. Qual é a classificação certa? Ela é condicional, tá? Então, aqui é uma condição. Ou seja, para você ser um bom advogado, você precisa estudar muito. Então, condição, condicional, tá? Se você não estudar muito, você não vai ser bom advogado. Cumprirei minhas tarefas, mesmo que ao... Prof, Oi, pode falar. se você colocasse uma linha sobre a palavra errada, acho que fica mais fácil para a gente entender, né? Porque depois a gente vai rever. Por exemplo, subordinada adverbial Não entendi. comparativa. Não é comparativa, é conformativa, né? Aí riscar a comparativa. Uhum. Ah, tá, peraí, eu não entendi, Bernadette, volta lá um Passar pouquinho. aquela linha em cima da palavra comparativa. Entendi, a É, conjunção, tá. Então, como, uhum. Sem que, não, professora, é outra. Isso aí também, mas é outra coisa. Por exemplo, subordinada adverbial comparativa. A palavra comparativa está errada. É sim, subordinada adverbial conformativa, é isso? informativo, uhum. Então, aí em cima da comparativa você passa um risco em cima, assim, lá naquele ABC lá. Tá, aqui, eu acho que é aqui em cima, isso. Peraí, não foi, pera lá. Mas aqui para mim não tá saindo. Ele tá desligado aqui, Ah, tá? Eu acho que eu não consigo. Eu vou fazer assim, E aí? Será que a gente consegue pôr ele aqui? Vai aqui na fonte, deixa eu pôr aqui na fonte. Os verbetes, tá, sobrescrito, é o todo... tarjado, não é? Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, ó, tarjado do lado esquerdo lá. Esse daqui, mas ele não tá, olha. Tarjado duplo? Não, não vai, Ah, tá. Ó, tá? Não sei por quê. O computador aqui não tá, o comando dele não tá. Eu vou pôr de uma cor diferente. Eu vou pôr aqui com essa cor, né? Acho que dá pra... Não sei se vai. Assim já dá para entender, professora. Dá, né? Tá? Tá, ok. Então, vamos lá. Cumprirei minhas tarefas, mesmo que a oposição critique. Então, eu vou cumprir minhas tarefas, mesmo que, ó, tá? É uma concessiva, tá certa? Concessão. Pode todo mundo, a oposição pode criticar, mas mesmo assim vou cumprir minhas tarefas. Então, mesmo que é concessão. Então, quem respondeu a letra C acertou. Sublinhar aqui. Quanto mais se tem, mais se deseja. Quanto mais, mais. Proporcional, né? Então, essa tá errada. Não é causa.
Ela é proporcional, tá? Aproximei-me a fim de que pudesse ouvi-la. Deixa eu grifar aqui. A fim de. Esse a fim de é finalidade, não é proporção. Trocou aqui, né? Final. Então, a classificação é final. Certo? Oração subordinada adverbial final. Ok? Vamos para a próxima. Questão 12. Numa das frases abaixo, não se encontra exemplo da conjunção anunciada. Então, a conjunção está nem isso, subordinativa, concessiva, aí você vai ver, tem uma que está errada, tá? Daí vocês vão identificar. Mas no taxado não estava dando também. Ele está apagado ali. A gente não consegue, eu não consigo ticar nele. Tá, vocês puseram letra D, né? Certinho, gente, a letra D, né? Saiu sem que ninguém percebesse, não é uma finalidade, né? Não é final. A primeira tá certa, ó, conquanto estivesse cansado, concordou em progredir. Embora estivesse cansado, concordou em progredir, ideias contrárias. Condicional, digam o que quiserem, contanto que não me ofendam. Então, se não me ofenderem, né, digam o que quiserem. Então, é uma condição. Temporal, mal anoiteceu, iniciou-se a festa com grande entusiasmo. Disse para vocês que a conjunção mal, né? Mal anoiteceu, ela é tempo, ela é temporal. Deixa eu pôr aqui só sublinhar as conjunções, contanto que, conquanto. E são essas conjunções que nós menos, né, usamos, ou ouvimos, ou lemos, é a que cai em prova de seleção, em concurso. Essa daqui saiu sem que ninguém percebesse, sem que ele tem outras classificações, mas nesse caso é uma concessão, né? Ele saiu e ninguém percebeu, quer dizer, sem que ninguém percebesse, né? Ideia contrária. E a última, subordinada causal. Como estou doente, não comparecerei. Então, como aqui é a conjunção. Eu estou doente, quer dizer, não comparecerei porque estou doente, tá? A questão 13. As orações subordinadas adverbiais exercem função. Gente, uma vírgula aqui está errado. Peraí. Exercem função de adjunto adverbial. Analise os períodos abaixo, identificando a circunstância de cada um. Em seguida, assinale a opção correta. Então, são 2 períodos, você vai analisar qual é a circunstância de cada período, certo? Isso, já estão respondendo. Uhum. As respostas variam. Interessante, né? Fica na dúvida como que aparecer mais.
Então, vamos lá, pessoal. A primeira, só fui ter consciência disso quando, mais tarde, percebi que poderia perder outro filho. Quando, mais tarde, percebi. Olha, só esse pedacinho aqui, tá? Que é a oração subordinada adverbial. Deixa eu fazer isso diferente. Porque aqui, que poderia perder outro filho, já é uma outra oração subordinada. É a oração subordinada substantiva. Então, aqui nós temos mais de uma oração, né? Nós temos a primeira, que é a principal, né? Essa segunda oração, e a terceira oração poderia perder. Nós temos 3 orações aqui, tá? Só que as outras orações, quando mais tarde percebi que poderia perder meu filho, são orações subordinadas, ambas, tá? Só que são classificadas de modo diferente. A primeira, ela é subordinada adverbial, e a segunda é subordinada em relação a essa primeira aqui, tá? Essa segunda oração aqui, que é uma subordinada substantiva, né? Mas aí a gente vai ter que levar mais tempo para poder entender, tá? Essa terceira oração aqui, mas a gente volta um pouquinho. O quando aqui, ele sinaliza tempo, tá? Então, quando mais tarde percebi, tempo. Não tem outra classificação para conjunção quando, né? Então, a classificação dela é de tempo, ela é uma conjunção subordinativa adverbial temporal, né? Então, aqui nós temos oração subordinada adverbial temporal. A segunda, a reação da mãe foi tamanha, olha o tamanho aqui aparecendo aqui. Foi tamanha que procurou recuperar o tempo perdido. Então, a oração subordinada é essa, né? Que procurou recuperar o tempo perdido. Tamanha que é consecutiva, olha, eu já tenho aqui, né, a conjunção me mostrando que nós temos uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Então, é a letra C. Quem respondeu C acertou, né? Isso, certo? Uhum. Ok. Vamos para a próxima, a última questão. A reação do adversário foi tamanha que assustou o campeão. É mesmo parecida com a que a gente fez anteriormente, né? Deixa eu grifar aqui. A reação do adversário foi tamanha que assustou o campeão. Aqui é a oração subordinada, tá? Então, aqui que está a oração subordinada, certo? Tamanha que, mesma coisa que a gente viu lá, né, na oração no período anterior. Então, nós temos o quê? Consequência, a reação do adversário foi tanta, tá? Que assustou o campeão. A consequência da reação dele trouxe, né, a causa, a reação do adversário, trouxe como consequência o susto do campeão. Então, é uma consecutiva, certo? Consequência. Lembrando aqui, tamanho aqui. Pessoal, é isso daqui, tá? O que tem que ser feito, né, para entender essa relação? É o que eu disse a vocês, estudar as conjunções, tá? Estudar as conjunções que se repetem, ou seja, as conjunções que têm mais de uma classificação, aí a gente tem que estabelecer, né, essa diferença pelo sentido, pelo período, né, pela a ideia que o período traz, tá? Amanhã a gente vai pegar mais um pouquinho nisso daqui, tá certo? E nós vamos entrar no período composto por subordinação, as orações subordinadas substantivas. A gente vai começar, nós vamos ver isso amanhã, tá ok? Nós temos amanhã e nós temos quarta-feira, então dá tempo da gente ainda estudar com calma, tá certo? E eu envio para vocês esses slides, tá? Com as respostas certinho. Aí eu que agradeço, né, a participação de vocês, obrigada, muito obrigada, tá, pelo carinho, né, pelo espírito de gratidão, tá bem? Muito obrigada, eu que
e agradeço a todos. Bem? Boa noite, bom descanso. São enviados pelo Moodle, tá? Eles são colocados no ambiente, tá, Bernadette? Boa noite, pessoal, bom descanso. Tchau. Tchau, tchau, tchau.